Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para mais uma reflexão sobre o mistério da Eucaristia, entrando na questão eucarística, que nós vemos desenvolvida no Evangelho de João. Como serão alguns encontros, porque o Evangelho de João merece uma atenção mais detalhada, nós vamos dar a continuidade a esse nosso 9º encontro. Lembrando que nós tomamos como referência essa primeira parte, que eu vou falar agora, o livro A Eucaristia na Bíblia. São vários autores, das edições paulinas, Cadernos Bíblicos. Eu quero só, então, destacar algumas ideias desenvolvidas pelo autor e depois nós vamos tratar a questão. Então, vamos dar início a esta primeira parte. Os autores dessa parte do livro afirmam: João, em lugar da narrativa da instituição, transmite-nos outro rito, que lhe parece exprimir perfeitamente a significação da Eucaristia, isto é, o lava-pés. No capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Ambos os ritos decorrem durante a última ceia de Jesus com seus discípulos. Tanto o lava-pés quanto a Eucaristia, Mateus, Marcos e Lucas, vem desenvolvida a um grupo restrito de discípulos. Um e outro, a Eucaristia e também o lava-pés, são constituídos por um rito. Primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, o gesto sobre o pão e o vinho, e em João, o lava-pés. Acompanhado de palavras interpretativas para que se possa entender os gestos, ele vem acompanhado de palavras. Finalmente, nos dois casos, há um convite a repetir o rito, a fazer o mesmo rito. Em Mateus, Marcos e Lucas, vamos pegar Lucas, você vai encontrar lá no versículo 22, no capítulo 22, desculpa. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 19, e João, no capítulo 13, no versículo 15. O tema do serviço acha-se presente, estreitamente associado tanto à instituição da Eucaristia, de Mateus, Marcos e Lucas, estou no meio de vós como aquele que serve, Lucas 22, capítulo 22, versículo 24 a 27, e no lava-pés, onde Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Nós vemos lá no João, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 16. O memorial da Eucaristia só tem sentido se for acompanhado por parte dos cristãos pelo espírito de serviço e de amor que animava o mestre durante sua refeição de despedida. Como praticamente João escreve o seu evangelho pelos anos 100, praticamente quase 70 anos depois da morte de Jesus, e tendo conhecimento dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, João desenvolve o seu evangelho mantendo
o silêncio sobre a Eucaristia, embora ele faça referência no capítulo 6 em outros textos do seu Evangelho, na tentativa de manter em sigilo, né, um rito eucarístico que só era permitido a participação dos cristãos. Quem não era cristão, batizado, não podia participar desse rito. Então havia um certo silêncio no final do primeiro século, na tentativa de preservar aquilo que era a forma como os cristãos celebravam aquilo que era próprio da sua comunidade. Então vamos lá. Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, diz o Evangelho de João, amou-os até o fim. É o início do capítulo 13, no versículo 1. Este último versículo, sobre os últimos instantes de Jesus, antes de sua morte, exprime perfeitamente o significado profundo da Eucaristia que veio relatado em em Mateus, Marcos e Lucas. É um gesto ritual pelo qual Jesus traduz o dom de si mesmo. O ato do servo significando, por meio de uma mímica, sua morte por amor aos homens. Os gestos, né, e as palavras que depois interpretam esses gestos de Jesus. É disso que devemos fazer memória na Eucaristia. Aquele que, como Pedro, em sua primeira reação, recusa reconhecer Jesus em seu rebaixamento sobre a cruz, recusa igualmente sua consequência, que é a observância do mandamento do amor. Não pode ter parte na comunidade de Jesus, que se realiza na refeição eucarística. No nosso próximo encontro, nós vamos pegar então já o capítulo 6 do Evangelho de João. Mas eu gostaria de dar continuidade sobre esta realidade da celebração da Eucaristia, já dentro de uma comunidade cristã específica. É um catecismo chamado Doutrina dos 12 Apóstolos, que faz parte da literatura primitiva da Igreja, que foi escrito pelo ano 75 e pertence à Igreja de Antioquia, né, e consequentemente da Síria, onde o catequista tinha esse catecismo do ano 75. Esse catecismo ele é contemporâneo ao Evangelho de Mateus, ele é contemporâneo ao Evangelho de Lucas. Ainda nós não tínhamos a redação final de Mateus e Lucas. Nós já tínhamos o Evangelho de Marcos. Então nós vamos ver que este texto é um texto antigo, né? Praticamente 30 anos antes de João escrever o seu Evangelho. E lá nós encontramos nesse livro de Daqué, que é um catecismo onde o mestre recebia aqueles que queriam entrar para a igreja recebendo o batismo, porque a entrada na igreja era feita pelo batismo, eles eram incorporados ao corpo de Cristo e assim podiam participar da Eucaristia. Lá no capítulo 9, né, dá uma forma como os cristãos da Síria e, inclusive, de Antioquia, celebravam a Eucaristia. Então o autor diz, celebre a Eucaristia deste modo. Então ele vai expor como se deve celebrar a Eucaristia. Digam primeiro sobre o cálice. Então, primeira coisa, o cálice com vinho. Nós te agradecemos, Pai nosso. Então, a oração era dirigida ao Pai, como também nas nossas celebrações eucarísticas, a consagração é sempre dirigida ao Pai,
porque ele é princípio e fim de todas as coisas, de toda a ordem da salvação. Por causa da santa vinha do teu servo Davi, isto é, a realidade de Jesus como filho de Davi, e ao mesmo tempo a promessa messiânica dada a Davi de que o reino de Davi perpetuaria, no caso aqui em Cristo Jesus. Então, a realidade humana de Jesus, que nos revelastes por meio do teu servo Jesus, aquele que se fez servo, assumiu a condição humana, não se apegou ociosamente a si mesmo, mas tomou a condição de servo e se fez homem. Isso nós vemos lá, São Paulo, na carta aos Filipenses, no início do capítulo 2. A ti a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso. Agradecer, em grego, eucaristel, eucaristia, dar graças. Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Agora vem uma compreensão da comunidade cristã primitiva sobre o efeito sacramental. Ele diz: do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas, então pão que é através da semente que é espalhada no campo e depois recolhida, então se faz a colheita, se faz a farinha, né? Então, ele diz, depois recolhido para se tornar um. Essa compreensão é fundamental. A Eucaristia gera a unidade da comunidade celebrante. A Eucaristia gera a unidade da Igreja. A Igreja, ao celebrar a Eucaristia, se torna um único corpo, o corpo de Cristo, uma unidade. Em qualquer lugar que ela possa ser celebrada, ali onde ela é celebrada, ela gera unidade. E ele diz, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra. Então, são várias comunidades fundadas pelos apóstolos e comunidades apostólicas que já estavam fundando outras comunidades, né, que é chamada aqui comunidade de fé, igreja, seja reunida desde os confins da terra no teu reino. Isto é, a igreja se une ao reino ao celebrar a Eucaristia, que gera unidade. Então, essa súplica dirigida ao Pai. E diz, porque tua é a glória, o poder, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Isso é uma doxologia final. Agora vem a realidade, né, que já São João conhecia, de que este rito da Eucaristia deveria ficar restrito somente aos cristãos. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Então, a condição necessária para participar da Eucaristia era, né, ser batizado. O batismo dava acesso a esta Eucaristia. Sem o batismo, não se podiam nem participar, eles eram convidados, principalmente aqueles que estavam ali para ouvir, ou pecadores que estavam em processo de penitência, eles eram convidados a sair da sala para que a comunidade celebrasse a Eucaristia, de tão sagrado que eles consideravam. Então, eles procuravam preservar este rito que era próprio dos cristãos. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Porque sobre isto o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Cães aqui significa, né, no caso, a pagãos, né? A pagãos. Logo depois, no capítulo 10, nós vamos voltar no nosso próximo encontro, se tem um agradecimento depois da Eucaristia. E diz assim, depois de saciados, agradeçam deste modo. Então, como nós devemos agradecer, fazer ação de graças depois da Eucaristia?
Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizestes habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Então há um agradecimento dirigido ao Pai, pelo santo nome da divindade paterna, que nos fez habitar em nossos corações. O quê? Através de realidades, o conhecimento, o exercício da mente, o conhecimento, a fé, porque a fé quer conhecer, a imortalidade, porque é o sacramento da imortalidade, né? Tudo isso o Pai nos revelou através do teu servo, através de Jesus. Mais adiante ele diz: Tu, Senhor Todo-Poderoso, criastes todas as coisas por causa do teu nome. O Pai criou todas as coisas por mediação do Filho. Tudo foi criado por meio dele, do Verbo, da Palavra, e sem ela, daquilo que foi feito, nada existiu. Então o Pai criou tudo por meio de seu Filho, mas ele é o princípio da obra da criação. Essa criação que é realizada pelo Filho. Ele diz: Criastes todas as coisas por causa do teu nome, e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida. Então Deus deu aos seres humanos essa realidade da sua necessidade, que é um prazer de comer e beber, para que te agradeçam, através do alimento eucarístico, seja um fortalecimento da vida. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espiritual. Então não é uma comida, uma bebida ordinária, é uma comida espiritual, que alimenta a vida espiritual, e uma vida eterna por meio do teu servo, porque a Eucaristia é portadora de eternidade. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti a glória para sempre. Depois ele vai para uma súplica. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal. Então, a comunidade, o corpo de Cristo, há uma súplica para que o Pai sempre esteja trazendo na sua memória a igreja, preservando-a do mal, mal aqui, mal moral, aperfeiçoando-a no teu amor, no amor divino. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada, isto é, porque a Eucaristia gera esta unidade, então que o Pai Eterno possa reunir de todos os cantos esta igreja santificada para o teu reino, que ele preparaste para a igreja, para a comunidade dos fiéis, aqueles que caminham em comunidade, porque teu é o poder e a glória para sempre. Novamente uma doxologia. Agora vem uma súplica, que a tua graça venha. Então a graça divina venha. E este mundo passe, porque esse mundo é passageiro, é criatura. Tudo que é criatura nasce, um dia vai morrer. Que o mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. É uma súplica que nós também encontramos na entrada triunfante de Jesus, atribuída a Jesus na entrada a Jerusalém. Quem é fiel, venha, daquele que guarda a fidelidade. Quem não é fiel, converta-se, chamando a vida. Maran atá. Amém. Ora, essa expressão, Maran atá, como antigamente, quando as pessoas escreviam, elas não separavam as palavras vinham tudo juntos. Então, uma frase inteira era tudo colada uma na outra. Se nós tomarmos esse verbo, né, imperativo, Maran atá, vem Senhor, né, mas também a gente fala isso, coloca no imperativo, pelo sentido da frase. Mas também se pode traduzir, porque não se tinha separação da palavra, né, a expressão mará natá. Então, mará, uma, natá, outra. No aramaico, mará, natá, estava no presente do indicativo. O Senhor vem. Então, nós podemos lê-lo como o Senhor vem,
Lembrando que a comunidade que celebra também expressa nesta palavra, né, Maranatá, Maranatá, uma certeza. A igreja, quando celebra a Eucaristia, celebra uma certeza daquilo que crê. Então, nós podemos também traduzir como o Senhor vem, no presente do indicativo. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos também traduzi-la como Maranatá, no imperativo, vem, Senhor. Numa súplica de que a realidade do Senhor venha e realize aquilo que havia prometido. A igreja é assim, ela é construída entre a certeza e a esperança. A certeza, quando se celebra daquilo que nós dizemos, o Senhor vem como certeza de fé, mas também como esperança, vem, Senhor. Então, a igreja que caminha na história, acompanhada pelo Espírito Santo, como vimos Jesus entregando o Espírito Santo para que acompanhe os discípulos, recebeu o Espírito Santo para uma missão, como o Pai me enviou, também vos envio. Esta igreja é uma igreja que celebra, que vive entre a certeza, Maranatá, o Senhor vem, e a esperança, Maranatá, vem, Senhor. No próximo encontro, nós vamos continuar também com essa didaqué, com algumas partes que nos interessam, que também nos ajudam a entender essa realidade da Eucaristia na vida da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.